Ô, Andressa, e aí pensando, né, nesse cenário de uma desaceleração misturado com inflação, a chamada estagflação, né, a gente já vê que o dólar vem se comportando de uma maneira, pelo menos desde o começo do ano, se arrefecendo, perdendo um pouco de força frente às principais moedas. Nesse ambiente, né, como que você avalia essa trajetória, né? A gente tende a ver, e até mesmo por conta da conjuntura política, conjuntura econômica dos Estados Unidos, as falas de Donald Trump, o posicionamento dele em relação à necessidade de um enfraquecimento um pouco maior do dólar. Você vê isso sendo uma verdade, isso sendo também uma dinâmica agora nesse segundo semestre? Você vê o dólar se enfraquecendo, a trajetória do dólar um pouco mais fraco aí frente às principais moedas nos próximos meses também? A gente tem visto essa dinâmica e eu acho que ela tem ido muito contra o que aconteceu lá atrás, né, quando a gente teve a questão das tarifas no primeiro mandato do Trump, e isso dessa vez tem acontecido muito por conta de uma percepção de que os Estados Unidos poderiam estar perdendo o lugar, né, de superpotência, o que a gente fala sobre a perda do excepcionalismo americano. Na nossa visão aqui na casa, a gente não acha que esse movimento aconteceria rapidamente, a gente não acha que os Estados Unidos vai perder esse lugar, mas tem acontecido lentamente algo nessa linha, desde que o Trump assumiu, isso se tornou um pouquinho, esse movimento ficou um pouquinho mais rápido, então você tem visto, né, uma preferência por investimentos para outras moedas, a gente tem visto que o euro acabou se beneficiando muito disso, porque o timing foi bom também para a Europa, porque veio junto com toda essa história da perda do excepcionalismo americano, um estímulo fiscal ali para a Europa que casou o timing e acabou então você tendo notícias positivas de Europa com notícias negativas dos Estados Unidos e acaba que você tem ali uma mudança de composição em algumas carteiras de câmbio nesse sentido. Também toda essa questão de retirada de investimentos nos Estados Unidos por parte de alguns países, uma mudança de composição das reservas por parte de alguns países, então o ouro ganhando também espaço nesse momento, porque alguns países estão fazendo uma troca, né, diminuindo ali a composição, a parcela, né, de câmbio e trocando por outras moedas, mas não só outras moedas e também o ouro. Eu acho que tudo casou, tudo foi acontecendo no mesmo momento e trouxe esse movimento aí de perda de valorização do dólar nesse momento. A gente acha que isso pode continuar acontecendo, mas que isso não vai continuar sendo no mesmo ritmo. Então, eu diria que no segundo semestre a gente pode sim ainda ter um dólar fraco, mas que não vai ser uma mudança estrutural, tá? Nessa velocidade que está hoje. Mas, olhando em contexto, né, o que aconteceu no primeiro semestre de fluxo de investimento para emergentes e outros mercados que não os Estados Unidos, até Brasil, Europa, enfim, outros mercados, você vê essa dinâmica continuando? A gente, é claro que pensando estruturalmente, a gente pode ter, né, novamente ou continuando esse cenário agora também, Andressa, na sua percepção? Eu acho que no curto prazo, sim, porque a gente ainda vai ter essa instabilidade política nos Estados Unidos, mas para o ano que vem eu já diria que não. Eu acho que já seria uma aposta muito incerta, né? Então, a gente não gosta de apostar contra o dólar aqui na equipe macroeconômica, a gente ainda tem o dólar como moeda forte e tudo depende do cenário, né? Quando surgiu toda essa dúvida sobre o dólar continuar forte ou não, a gente estava se baseando no nosso cenário, que era um cenário ainda de recessão, e a gente achava que por mais que o dólar estivesse perdendo força com toda essa discussão, se a gente caminhasse realmente para um cenário recessivo, isso não ia acontecer. A gente ainda acha que o que aconteceria num cenário recessivo é o que sempre aconteceu em recessões globais. O dólar, ele ganha, porque as pessoas têm medo e acabam se agarrando na economia mais saudável, na economia mais forte, no lugar seguro. Então, no momento de aversão ao risco, o dólar ainda seria o porto seguro. Como a gente não entrou em recessão e a gente acha agora que não vai realmente ter uma queda do PIB muito grande, demissões muito fortes, porque a gente acha que o efeito incerteza já bateu na economia, então a gente não acha que a gente vai caminhar para esse cenário de aversão ao risco profunda em que os mercados teriam que recorrer ao dólar.
Então pode sim ser que a gente continue com esse movimento aí de fuga mesmo e com fluxos redirecionados para outros mercados num curto prazo, mas depois a gente acha que tudo se estabiliza. Ano que vem a gente acha que a economia continua forte nos Estados Unidos, então acho que as coisas voltam a ser como eram no ano passado, antes de toda essa questão de instabilidade com tarifas.